Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. A inteligência artificial já consegue analisar dados, encontrar padrões e até ajudar a tomar decisões. Mas em um mercado que muda cada vez mais rápido, o que realmente faz diferença para quem quer liderar? E quando olhamos para as mulheres, essa pergunta ganha outra camada. O que ainda precisa mudar para que elas ocupem mais espaços de decisão e quais habilidades podem fazer diferença nesse caminho? É sobre liderança, tecnologia e transformação do trabalho que a gente conversa hoje. E você também vai conferir. Celular pode ter chip à base de bactérias, TikTok deve ganhar uma espécie de Pix e TV com parabólica deve ganhar recursos da TV 3.0. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Em um momento em que inteligência artificial e outras tecnologias estão transformando a maneira como trabalhamos, também muda o que se espera de quem ocupa posições de liderança. Para entender melhor esse cenário, a Fernanda Santos conversou com Michelle Hack, do Grupo Mulheres do Brasil, que trabalha com desenvolvimento de lideranças. Elas falam sobre tecnologia, habilidades humanas e o que ainda precisa mudar para que mais mulheres cheguem ao espaço onde as decisões são tomadas. Confere a entrevista. Pessoal, agora eu estou aqui com a Michelle Hack, que é do Grupo Mulheres do Brasil. Michelle, muito bem-vinda ao Estúdio Summit, um prazer ter você aqui com a gente. Gratidão, é uma honra estar nesse espaço. E eu queria que você falasse primeiramente, qual que é a importância de um evento como esse, onde a gente reúne grandes empresas, estudantes, líderes. Qual a importância da gente juntar todos esses players do ecossistema em um evento único? Dá para falar disso por horas. Não adianta, somos todas apaixonadas, pela causa, porque a gente entende que a equidade de gênero é sobre a transformação de um país. Se a gente olhar para os números, e acontece uma coisa muito interessante, que sempre que uma mulher empreende, ela desenvolve um território, ela desenvolve uma família e ela desenvolve uma organização pensando em geração de receita para toda uma camada de diversos stakeholders. Então, o impacto é sempre sistêmico. E aí, quando a gente olha para isso, uma causa global como essa, a gente entende que o que a gente está buscando de inovação para a sociedade como um todo, para essas transformações que a gente precisa viver ainda, se a gente não tiver equidade na alta liderança, a gente não vai conseguir chegar nessas respostas. Tem muita coisa a ser feita ainda. Então precisa de ter cada cabeça dessas capilaridades do que representa um país, tomando decisões para a gente conseguir fazer essas inovações. Então, para a gente é fundamental esse evento e que ele cresça todo ano. E na sua visão, você acha que investir no desenvolvimento de mulheres deixou de ser apenas diversidade e se tornou uma estratégia crucial para as empresas crescerem? Elas já perceberam isso? Elas sabem disso. Eu tenho uma sensação de que a gente ainda está pecando um pouco em relação a buscar aliados, a buscar homens que tenham a intencionalidade de abrir portas. Então isso é um detalhe preponderante aí para que a gente consiga avançar. Mas elas principalmente sabem que elas têm umas características bastante diferentes. Muito tempo atrás, a gente falava muito de síndrome de impostora, muitas dessas outras questões, de que a gente não está lá porque a gente não soube se posicionar. Isso não é verdade. O que está acontecendo é, o mundo está se transformando muito rapidamente. Eu faço desenvolvimento de liderança. Então, o que eu olho hoje? A gente está vivendo uma grande transformação cognitiva. À medida que as tecnologias evoluem, as redes sociais, o comportamento que a gente tem nas redes sociais está indo para o comportamento do dia a dia. Isso está impactando diretamente em todas as lideranças. Então, tomar uma decisão hoje se tornou um cenário extremamente complexo. E para a gente conseguir fazer isso, com clareza, entendendo exatamente para onde que a gente está indo, a gente precisa chegar nesses espaços e fazer leituras de cenários. E aí tem uma coisa que eu falo para todas as mulheres, e aí entra um ponto que realmente muitas delas não lembram disso. Quando a gente entra numa reunião, a gente não entra para performar.
primeira coisa que a gente faz, a gente começa a perceber tudo o que está acontecendo. E isso é um detalhe fundamental. Então, quando a mulher acredita nela, ela tem autoconhecimento, ela sabe que ela vai mapear todo um cenário de uma forma que é imprescindível. Que muitas vezes os homens não fazem isso, né? Exato, porque o que acontece? Existe uma questão no comportamento masculino de já estar pronto, mas na verdade tem muito a ver com esses espaços de que a pessoa já performa há tanto tempo, está acostumada a chegar numa reunião e entrar diretamente com uma resposta. É o que se esperava. Só que num cenário complexo como esse que a gente vive hoje, se você chegar nesse lugar com uma resposta pronta, você vai deixar de fazer perguntas óbvias. E se você não fizer perguntas óbvias, você vai deixar de ouvir as pessoas que pensam diferente, porque elas não estão acostumadas a falar. Agora, a mulher, quando acredita nela, ela percebe aquele cenário, ela entende que está acontecendo muita coisa diferente e ela provoca reflexões novas. E é isso que transforma. Então, isso que a gente precisa lembrar das nossas mulheres. Acredita na sua visão sistêmica, que ela não é tão problemática assim como alguém disse um dia, porque falavam pra gente que a gente era doida, que a gente via demais, né? Sim, então, não com somos certeza. doidas, bem pelo contrário. Precisamos ver, a gente precisa enxergar e juntos construindo essas mudanças, né, que precisam ser feitas. Sim. E como que você enxerga o papel atual das corporações na construção desse futuro com mais lideranças femininas? Bom, a gente tem toda uma questão dos vieses inconscientes a respeito disso. Existe um lugar onde a gente olha muito para a questão de cotas, de que a gente precisa ter essas mulheres em posições de liderança. Muitas organizações buscaram isso para construir intencionalmente. Mas, se não for feito um trabalho de base, trabalhando realmente o que acontece dentro da nossa realidade... Então, um exemplo bem clássico, né? Conversei recentemente como eu faço desenvolvimento de liderança, eu falo muito com RHs. Uma diretora de RH me falou isso: Michele, uma coisa que eu percebi, o turnover dentro da organização começou a ficar muito alto com mulheres acima de 40 anos. E eu fui em loco tentar entender o que estava acontecendo. Comecei a montar grupos. Então ali a gente percebe que perimenopausa, a menopausa como um todo, impacta na performance dessa mulher. A nossa percepção cognitiva muda. Então, precisa ser intencional nesse lugar de que, calma aí, para a gente de fato conseguir avançar, precisamos começar a ouvir as mulheres, precisamos ter mais mulheres em tomadas de decisão, colocadas lá para que realmente elas possam criar essas oportunidades, porque quem não vive essa realidade não vai pensar nisso. Então a gente precisa dos nossos pais, não é? Com certeza. Mas é um caminho que nós estamos fazendo. Algumas organizações não têm esse espaço. Então hoje eu olho muito para isso como uma oportunidade mesmo da gente pensar o que a gente precisa construir dentro de uma educação corporativa ainda para provocar essa gestão cognitiva diferenciada, né? Com diversidade, para que a gente de fato consiga fazer com que elas confiem nelas e desenvolvam essa atuação mais ativa mesmo, né? Legal, legal. E você falou que trabalha, né, muito com desenvolvimento de lideranças. E a gente falou também um pouquinho das novas tecnologias, das redes sociais, tem a inteligência artificial que está vindo aí. Qual você acha que são as principais habilidades que uma mulher que quer assumir cargo de liderança precisa desenvolver hoje em dia? Olha, já te falei de visão sistêmica, que eu acho que essa a gente precisa fazer leitura de cenários complexos. No palco que eu mediei há pouco, eu estava entrevistando alta liderança, né? A gente teve aí a presidente do Sabin, né? A rede diagnóstica aí de saúde. A Janete? Não, a Lídia Abdala, que é a presidente, né? Atuando hoje no grupo Sabin. Eu tinha comigo a Maya Rabi Morad, que é CEO da Intel, né? Que está inovando a educação. E a Lisiane Lemos, que é uma secretária de inovação lá do Rio Grande do Sul, também já foi mulher do Brasil, uma mulher negra. Legal. Então, quando você olha para essas mulheres, elas estão, cada uma delas, imprimindo uma característica autêntica. E aí surgiu uma questão que eu achei muito interessante, sobre a questão de você ser muito generosa, de você querer aprender, ser curiosa, lifelong learning na prática, isso a gente sabe que precisa o tempo todo, mas a gente precisa de verdade, sabe o quê? Ser curiosa. Igual a Luiz Helena Trajano fala pra gente, vamos ser fuçativa, minha filha, usa essa função aí de fuçativa, porque é sobre isso. Porque aí a gente consegue ter presença, e quando a gente tem presença, a gente está com outra pessoa, a gente vai entender que uma conversa difícil, ela começa
a construção de confiança. Confiança é vínculo humano. Aham. As mulheres fazem isso muito bem. Então, se a gente é intencional, a gente tem esse cuidado de gestão, a gente transforma uma organização e, de fato, consegue trazer essas habilidades humanas que, para mim, são imprescindíveis. Porque sem vínculo, a gente não tem confiança. Não importa se você tiver uma IA levantando todos os dados. Sim. A decisão sempre vai O ser que humana. você vai fazer com aquelas informações que a IA tá te Justamente passando, sobre né? isso. É sempre humana. Então, é basicamente isso. Visão sistêmica, essa habilidade forçativa e coragem, Ai, né? sim, com certeza. E pra gente finalizar, que mensagem ou conselho prático que você deixa pra milhares de mulheres que estão aqui no Summit ou que estão nos assistindo em casa e não conseguiram vir até o evento? Acompanhe o Grupo Mulheres do Brasil. Esse grupo transformou a minha vida. Eu sou a protagonista da minha vida hoje, porque eu sou mulher do Brasil já há mais de 7 anos. Transformou quem eu sou. Que legal. Está transformando tantas outras que eu tenho, né, a oportunidade, a honra de impactar. Faça parte, se inscreva. Cada mulher conta e conta de verdade. Você pode participar ativamente de tantos grupos, tantos núcleos que a gente tem pelo país e pelo mundo. Sim. Mas se você não quiser, você só quer trazer um nome, também seu nome conta. E principalmente, acredite em você. Você não tá louca, não. Estão te dizendo que você enxerga demais, mas é sobre isso. Quanto mais a gente se coloca intencionalmente nos lugares, mais a gente tem a possibilidade de transformar esse local. Mas sempre com muito cuidado de olhar para esse outro ser humano que tá do outro lado, que isso uma mulher faz com tanta facilidade. Então Sim. acredite em você. Pra mim, esse é o maior conselho de todos. Aham. E se chamou a gente de louca, vamos ser loucas então, né? Vamos ser todo mundo ser louco. Isso, é sobre isso. Né? Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente se empodera, mais a gente transforma, mais a gente ocupa esses espaços. Porque, gente, espaço de tomada de decisão, ninguém vai te chamar pra entrar nele. Aham, Você com tem que se certeza. colocar. Sim, É sim, é sobre conquistado. É. Te perguntar uma dica sobre alguém, Aham. levanta a mão, eu tô pronta. Eu Sim. vou, me chama. Coragem, É sobre isso. é Tenha muito coragem. É isso. Michelle, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada por compartilhar com a gente Gratidão. seus insights, sua experiência. Maravilhoso ter alguém contando essas histórias. Gratidão por você estar fazendo Ai, isso. obrigada, obrigada. Vamos agora para o giro de notícias. Celular do futuro pode ter chip vivo feito com bactérias. Parece coisa de ficção científica, mas pesquisadores do MIT conseguiram criar bactérias capazes de funcionar como uma espécie de transistor biológico, formando circuitos que conseguem processar informações. O experimento usa a bactéria Pantoea glomerans, e os pesquisadores conseguiram combinar diferentes colônias para realizar operações lógicas. O maior circuito criado tinha 24 colônias bacterianas e conseguia até somar 2 entradas. O problema é a velocidade. Cada cálculo leva cerca de 8 horas. Então, ainda estamos muito longe de ter um celular com bactérias no lugar do chip. A ideia, pelo menos por enquanto, é usar esses circuitos vivos em sistemas biológicos, como plantas capazes de detectar sinais de seca, pragas ou outros tipos de estresse. A pesquisa mostra, porém, que organismos vivos podem ser usados para processar informações de uma maneira que até pouco tempo atrás parecia coisa de ficção científica. O TikTok pode ganhar transferência de dinheiro pelas mensagens diretas. A rede social está desenvolvendo uma função que permitiria enviar dinheiro diretamente pelas DMs, em uma espécie de rival do Pix dentro do próprio aplicativo. Segundo a Bloomberg, referências ao recurso foram encontradas no código do TikTok nos Estados Unidos. Mas a própria empresa confirmou que a função ainda não está em testes, então o desenvolvimento ainda está em fase inicial. A ideia seria usar o TikTok Pay, sistema de pagamentos que já funciona no Sudeste Asiático, para permitir transferência entre os usuários. E entre os recursos encontrados estão a possibilidade de aceitar pagamentos com prazo de validade, avisar o destinatário e até adicionar uma mensagem junto com a transferência. Até o momento, ainda não se sabe quais métodos de pagamento seriam aceitos e nem em quais países a novidade poderia chegar. E apesar da comparação com o Pix, é possível que o TikTok siga um modelo mais parecido com o WhatsApp, usando cartões de crédito ou débito em vez de uma transferência direta entre contas bancárias. TV parabólica pode ganhar recursos da TV 3.0 no Brasil.
Fabricantes de receptores, emissoras e empresas de satélite estão desenvolvendo uma nova geração de equipamentos para TV aberta via parabólica, chamada de TVRO 2.5. A proposta combina o sinal tradicional recebido pelo satélite com uma conexão à internet. Na prática, o telespectador continua assistindo a programação normalmente, mas passa a ter acesso a recursos interativos. Isso pode incluir pesquisas, votações, previsão do tempo, indicadores financeiros e outras informações exibidas diretamente na tela da televisão. A internet também poderia mudar a publicidade, com anúncios inseridos dinamicamente durante a programação. A tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é levar para a parabólica uma experiência parecida com a da TV 3.0, juntar a transmissão tradicional com recursos que dependem da internet. Valeu, pessoal! O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixa uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado por Fernanda Santos e apresentado por Marcelo Fischer, e contou com reportagens de Nathan Vieira e André Magalhães. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Júlio Cruz e a arte da capa é do Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!